A ruína raramente se anuncia com um trovão. Muitas vezes começa com um sussurro, uma pontinha de dúvida, um momento de impaciência, uma decisão movida pelo ego e não pela sabedoria. Essas pequenas rachaduras, se não forem contidas, podem derrubar até os mais fortes. A história do rei Saul não é de um desastre repentino, mas de uma lenta decadência interna. Um homem escolhido por Deus, abençoado com todas as vantagens, mas arruinado pelo seu próprio coração. Sua maior batalha não foi contra inimigos, mas contra si mesmo, seu orgulho, impaciência e insegurança. A tragédia de Saul é um aviso. O reino mais difícil de governar é sempre o que está dentro de nós. A ascensão de Saul é um espelho para todos nós. A história dele começa com o desejo de Israel de ser como as outras nações, de ter um rei que pudessem ver. Deus atendeu ao pedido deles, e Saul, alto e imponente, foi escolhido, não pelo coração, mas pela aparência. No início, Saul era humilde, até se escondia dos holofotes, e Israel prosperou sob sua liderança inicial. Mas a tensão entre agradar a Deus e agradar as pessoas o assombrava, e a verdadeira batalha sempre foi interna. O reinado de Saul seria testado não no campo de batalha, mas na luta silenciosa de sua alma. Então a busca começou, não por um homem segundo o coração de Deus, mas por alguém que se encaixasse na imagem de poder do povo. Queremos um rei para nos liderar e lutar nossas batalhas. Deus permitiu, avisando-os do custo, servidão, impostos e liberdade perdida. Mas o povo insistiu. Senhor, o seu povo pediu um rei, se afastando de ti. A demanda de Israel por um rei era uma rejeição ao governo de Deus, impulsionada pelo medo e pelo desejo de se encaixar com seus vizinhos. A humildade de Saul era genuína. Ele se via como insignificante, ainda não corrompido pela soberba. Ungido e cheio do Espírito de Deus, Saul estava à beira da grandeza, ignorando as provações que viriam. Não sou eu da menor das tribos? Por que me dizes isso? Saul, da menor das tribos, foi encontrado enquanto procurava jumentas perdidas, um começo humilde para um futuro rei. Deus revelou a Samuel que Saul era o seu escolhido, e Samuel o ungiu em particular. A humildade de Saul inspirou esperança, e suas primeiras vitórias uniram Israel em paz e força. Por um breve momento, o sonho da nação parecia realizado. Uma era de ouro estava ao alcance da mão. Viva o rei! Vocês viram quem o Senhor escolheu? Não há ninguém igual a ele. A apresentação pública de Saul foi dramática. Escolhido por sorteio, mas encontrado, escondido entre a bagagem, sobrecarregado pela tarefa. Mas esperar é talvez a mais difícil de todas as disciplinas espirituais, especialmente quando cercado por caos e medo. Cada dia que passava parecia uma eternidade para Saul. Os rostos ansiosos de seus soldados restantes o olhavam em busca de liderança, de ação, de algum sinal de esperança. Os constantes relatos de deserções minavam sua determinação. A pressão aumentava, criando um cadinho onde seu caráter seria forjado ou fraturado. A ordem era simples: esperar por Samuel. Mas com o exército inimigo parecendo invencível e suas próprias forças se dissolvendo, o silêncio do profeta parecia um abandono, e o peso da coroa tornou-se quase insuportável. 7 dias. Devo esperar 7 dias. O profeta Samuel havia dado a Saul uma ordem clara e explícita, antes que essa crise aumentasse. Ele deveria esperar em Gilgal por 7 dias. Ao final desse período, o próprio Samuel viria para oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz ao Senhor, buscando favor e orientação divinos antes da batalha. Isso não era meramente uma instrução processual, era um teste crítico de fé e obediência. O papel de Saul era ser o rei, o comandante militar. O papel do sacerdote, aquele que mediava entre Deus e o povo através do sacrifício, pertencia a Samuel. A única tarefa do rei era esperar, confiar na palavra do profeta e no tempo de Deus.
Senhor, o que devo fazer? O povo está com medo e eu também. Os homens começaram a desertar seus postos, buscando refúgio do massacre iminente. Eles se esconderam em cavernas, moitas, entre as rochas, e em poços e cisternas. A unidade e a coragem que Saul havia inspirado durante o resgate de Jabes de Gileade estavam agora desmoronando em uma corrida desesperada e dispersa pela sobrevivência. O rei observava enquanto seu exército diminuía diante de seus próprios olhos. Meus homens estão fugindo. A cada dia menos restam. A esperança que havia florescido na coroação de Saul começou a murchar sob o calor escaldante da batalha iminente. Agora, no segundo ano de seu reinado, Saul havia estabelecido um pequeno exército permanente, mas não era nada comparado à máquina de guerra filisteia. Ele estava acampado em Gilgal com seus homens, mas a atmosfera estava densa de pavor. A bravura inicial dos soldados israelitas evaporou à medida que a realidade de sua situação se impunha. Como podemos resistir a tantos? Eles são incontáveis como a areia. A frágil paz do início do reinado de Saul, não estava destinada a durar. A sombra dos filisteus, um inimigo perene e formidável, mais uma vez pairava sobre a terra de Israel. Não era uma escaramuça menor, mas uma ameaça militar em grande escala que espalhou tremores de medo por cada cidade e vilarejo. Os filisteus reuniram suas forças em Micmas, um exército vasto e aterrorizante, equipado com milhares de carros de guerra e cavaleiros. Uma força tão numerosa que eram descritos como a areia na beira do mar. A visão desse poder esmagador foi suficiente para abalar a confiança do incipiente exército israelita. Ele raciocinou que uma cerimônia religiosa, uma oferta a Deus, certamente reuniria as tropas e santificaria sua causa. Foi uma decisão pragmática, uma estratégia militar disfarçada na linguagem da piedade. Ele decidiu que não podia mais se dar ao luxo de esperar por Samuel. Neste momento de alta tensão, Saul fez uma escolha fatídica. Ele permitiu que o medo do homem se tornasse maior do que seu medo de Deus. Ele tirou os olhos da promessa divina e se concentrou, em vez disso, na situação humana. A voz tranquila da obediência foi abafada pelo barulho de sua própria ansiedade e pelos gritos de pânico de seu povo. Ele cruzou uma linha que nunca foi sua para cruzar, impulsionado por uma necessidade desesperada de controlar uma situação que estava saindo de seu controle. A impaciência em seu coração se solidificou em uma decisão, uma escolha de agir em seus próprios termos, de acordo com seu próprio tempo. O primeiro grande teste de seu reinado havia chegado, e sua fé estava, tristemente, começando a falhar. Se eu mesmo oferecer o sacrifício, talvez Deus ainda esteja conosco. Talvez os homens encontrem coragem novamente. Em sua mente, o risco de perder todo o seu exército superava o risco de desobedecer à ordem do profeta. A instrução divina começou a parecer menos importante do que a crise imediata e tangível que se desenrolava diante de seus olhos. Este foi o momento crítico da decisão. A encruzilhada onde a obediência e a autoconfiança divergiam. Saul olhou para os rostos aterrorizados ao seu redor, ouviu os sussurros de dúvida e sentiu o peso esmagador da expectativa. Se eu esperar mais, não restará ninguém para lutar. Preciso fazer algo, qualquer coisa, para reuni-los. O medo do povo o infectou, e seu próprio medo, por sua vez, alimentou sua impaciência. A lógica da situação, de uma perspectiva puramente humana, clamava por ação. Ele não podia mais se dar ao luxo de esperar. Fui escolhido para liderar, para lutar nossas batalhas, para ser o símbolo de nossa força. Mas como posso liderar um exército que se recusa a ficar? Ele observou enquanto mais de seus soldados aterrorizados fugiam para as colinas, sua lealdade se dissolvendo com a névoa da manhã. O exército que deveria ser o escudo de Israel era agora um resquício trêmulo e esquelético de seu antigo eu. A autoridade do rei parecia vazia ao ver os próprios homens que deveria liderar abandoná-lo diante de uma desvantagem esmagadora.
O medo do povo se tornou um espelho para a própria turbulência interna de Saul. Onde está Samuel? Os homens não aguentam mais esperar. Estão indo embora, um por um. O 7º dia raiou, o último dia do prazo estabelecido por Samuel. O sol nasceu sobre Gilgal, lançando longas sombras que pareciam zombar da crescente ansiedade do rei. No entanto, não havia sinal do profeta. As horas se arrastavam, cada uma levando a paciência de Saul ao limite. As desculpas de Saul culpavam a todos, menos a ele mesmo. O povo pelo medo, Samuel pelo atraso, os filisteus pela ameaça. Ele até tentou fazer sua desobediência parecer piedosa, alegando que se forçou a fazê-lo para obter o favor de Deus. Mas, sinceramente, suas justificativas eram bem frágeis. Saul agiu por medo, não por fé. Ele confiou em seu próprio julgamento em vez do comando de Deus, priorizando a sobrevivência de seu exército em vez da obediência àquele que lhe havia dado o reino. Suas palavras eram apenas uma tentativa de encobrir a rachadura que começava a aparecer em seu caráter. Quando vi que o povo estava se dispersando de mim, e que você não vinha nos dias marcados, e que os filisteus haviam se reunido em Micmas, eu disse: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o favor do Senhor. Então me forcei e ofereci o holocausto. A pergunta de Samuel não buscava realmente uma explicação. Era uma demanda por responsabilidade, cheia de decepção e julgamento. Pego em flagrante, Saul apressou-se em se justificar, suas palavras saindo rapidamente. O que você fez? Com o desespero nublando seu julgamento, Saul deu a ordem, e os itens sagrados foram trazidos até ele. O rei, antes apenas um guerreiro benjamita, agora assumia o papel de sacerdote, realizando os rituais sagrados ele mesmo. Ele ficou no altar improvisado, a fumaça subindo enquanto ele conduzia o sacrifício que não tinha o direito de realizar. Isso não era a adoração verdadeira de um coração devoto, mas sim um movimento calculado, uma tentativa de garantir uma bênção e impedir que seus soldados desertassem. Saul estava usando um ato sagrado para um objetivo puramente humano. Enquanto os últimos fiapos de fumaça subiam, uma figura apareceu no horizonte. Era Samuel, chegando no exato momento em que Saul terminava o sacrifício proibido. O momento foi, bem, inconfundivelmente divino. O ar ficou pesado com o peso da transgressão de Saul. A presença de Samuel por si só era uma repreensão silenciosa. Ele não precisava dizer uma palavra, porque a cena contava a história toda. Saul não esperou. Ele violou uma confiança sagrada e assumiu um papel que não era o seu. Então, Samuel quebrou o silêncio. Tragam-me o holocausto e as ofertas pacíficas. Naquele momento, o reino de Saul foi espiritualmente tirado dele. Ele ainda usaria a coroa por anos, mas seu reinado estava com os dias contados. A atenção de Deus já havia se voltado para um novo líder, um jovem pastor de Belém, com um coração alinhado a ele. Um silêncio pesado caiu sobre o acampamento em Gilgal. A fumaça do sacrifício ilícito de Saul havia se dissipado, mas uma escuridão espiritual havia se instalado em seu lugar. Essa foi a primeira grande rachadura nos alicerces do reinado de Saul. Uma ferida causada não por espadas inimigas, mas por sua própria mão. Daquele momento em diante, a insegurança e a paranoia cresceriam no coração de Saul. Exteriormente, ele ainda era rei, mas no fundo, ele sabia que havia sido rejeitado por Deus. Aquele primeiro ato de desobediência o colocou em um caminho de declínio, uma jornada trágica da qual ele nunca se recuperaria verdadeiramente. Mas agora, o seu reino não continuará. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e o Senhor o designou para ser príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Esse era o futuro que Saul havia jogado fora, uma dinastia duradoura, um legado para seus filhos e netos.
Tudo o que ele precisava era de simples confiança e obediência em um momento de pressão. Mas Saul falhou, trocando uma promessa eterna por uma solução rápida. As próximas palavras de Samuel selaram o julgamento. Pois agora o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Não havia espaço para debate ou concessão. A impaciência e a falta de fé de Saul não foram apenas pequenos erros. Foram atos de rebelião contra o Rei dos Reis. Então Samuel revelou a verdadeira consequência, o que Saul acabara de perder. Você agiu como um tolo. Não guardou o mandamento do Senhor, seu Deus, com o qual ele o mandou. Samuel ouviu a enxurrada de desculpas de Saul, sua expressão se tornando mais triste e severa. As justificativas do rei não significavam nada diante do que ele havia feito, uma clara traição à sua vocação. A resposta de Samuel foi rápida e devastadora. Esta era a lei do Éren, destruição total, reservada para aqueles considerados totalmente corruptos e além da redenção. O objetivo era remover completamente sua influência e evitar que Israel fosse tentado por sua idolatria ou sua riqueza. Era uma ordem severa, exigindo obediência acima de tudo. Para Saul, isso era muito mais do que uma missão militar. Era um teste final e crítico de seu coração. Depois de falhar em Gilgal por medo e impaciência, este novo teste revelaria se a ganância ou o desejo de glória pessoal atrapalhariam. Saul obedeceria exatamente como Deus ordenou? Ou ele, mais uma vez, deixaria seu próprio raciocínio e desejos interferirem? Tudo estava em jogo. Esta era a segunda chance de Saul para mostrar que ele poderia ser um rei sob a autoridade de Deus, não apenas ao lado dela. O destino de sua dinastia dependia de sua resposta a este único e claro comando. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não o poupes. Porém mata tanto homem como mulher, criança e bebê, boi e ovelha, camelo e jumento. Esta não era apenas mais uma batalha por terra ou riquezas. Era um ato de justiça divina. Uma guerra santa onde Saul e seu exército serviriam como instrumentos do tão esperado julgamento de Deus. As instruções eram claras e absolutas, não deixando espaço para interpretação pessoal. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, lembrei-me do que Amaleque fez a Israel, como os atacou no caminho, quando subiam do Egito. Anos se passaram desde os eventos em Gilgal. Embora o reino estivesse fragmentado em espírito, Saul continuou a reinar, liderando Israel através de batalhas e campanhas. Parecia até que ele havia recebido uma chance de corrigir as coisas, de provar que havia aprendido com seu fracasso anterior. Essa oportunidade veio através de uma nova e solene ordem de Deus, entregue mais uma vez por Samuel. Essa ordem era, honestamente, pesada e enraizada em um julgamento que remontava a gerações. Deus não havia esquecido como os amalequitas emboscaram Israel durante sua fuga do Egito, atacando os fracos e os retardatários. Agora, a hora da justiça havia chegado. Samuel se aproximou de Saul com a seriedade de um mensageiro, carregando um decreto sagrado, lembrando-o de suas origens e da autoridade que lhe havia sido dada. Saul e seus soldados pouparam Agag, mantendo-o vivo, provavelmente como um troféu vivo a ser exibido em uma procissão de vitória, um símbolo do próprio poder e triunfo de Saul. Além disso, eles olharam para o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros engordados e dos cordeiros, tudo o que era bom e valioso, e não quiseram destruí-lo. Em vez disso, eles destruíram apenas o que era inútil e desprezado, os animais doentes e fracos que não tinham valor em seus olhos. Isso não era obediência, era conformidade seletiva. Foi um ato que tratou a ordem de Deus como um buffet, do qual eles podiam escolher o que desejavam obedecer. O som que vinha do exército que retornava não era de pura vitória, mas de compromisso. Era o som de ovelhas balindo e bois mugindo, um testemunho vivo e respiratório de sua desobediência.
Embora Saul pudesse ter acreditado que havia cumprido a essência do comando ao derrotar o inimigo, ele falhou no verdadeiro teste. O teste não era sobre vencer uma batalha, era sobre obedecer a um comando em sua totalidade. Essa obediência parcial foi, aos olhos de Deus, um fracasso total. Revelou que o coração de Saul ainda não estava totalmente rendido à autoridade de Deus. Ele queria a bênção de Deus em seus próprios termos, e o som daqueles animais era o som de seu reino desmoronando. Nós poupamos Agag, o rei amalequita. Ele será um troféu vivo, um símbolo do nosso triunfo. E olhem para esses animais: ovelhas, bois, bezerros engordados, cordeiros. Tudo o que é bom e valioso. Por que deveríamos destruir o que poderia nos beneficiar? Saul agiu rapidamente para reunir as forças de Israel, juntando um exército formidável de 200.000 soldados de infantaria, junto com 10.000 homens de Judá. Ele marchou com suas tropas para a cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale, exibindo a destreza militar que havia definido grande parte de seu reinado. Ele demonstrou um momento de misericórdia, não para com os amalequitas, mas para com os queneus que viviam entre eles, avisando-os para partirem para não serem destruídos junto com seus vizinhos, honrando uma amizade histórica. Na superfície, parecia que Saul estava agindo com diligência e determinação, pronto para cumprir a ordem do Senhor à risca. A fase inicial da operação foi um sucesso retumbante. A batalha foi decisiva. Saul e seu exército derrotaram completamente os amalequitas, atacando-os de Havilá até Sur. O objetivo militar, em um sentido convencional, foi alcançado com força esmagadora. Mas foi no rescaldo da vitória, em meio aos despojos de guerra, que a obediência de Saul começou a se desfazer. A ordem divina havia sido para dedicar tudo à destruição. No entanto, enquanto Saul examinava o rei capturado, Agag, e o melhor do gado amalequita, seu próprio julgamento começou a se sobrepor às instruções explícitas de Deus. Ele não viu um objeto da ira de Deus, mas um prêmio valioso. Ele não viu animais a serem destruídos, mas riqueza a ser reivindicada. Essa foi uma manipulação espiritual magistral, porém vazia. Ele tentou enquadrar sua ganância e desobediência como um ato de profunda devoção religiosa. Ele não estava guardando os despojos para si, alegava, mas para Deus. Ele estava preservando o melhor do saque para oferecer sacrifícios magníficos no altar. Ele tentou usar a linguagem da adoração para santificar um ato de rebelião, esperando apaziguar o profeta e, talvez, sua própria consciência culpada. Mas Samuel não se deixou enganar por essa fachada de piedade. Ele enxergou através da desculpa egoísta do rei. O profeta sabia que Deus não havia pedido sacrifício. Ele havia pedido obediência. A tentativa de Saul de espiritualizar seu pecado foi uma ofensa mais profunda do que o próprio pecado. Mostrava um coração que não era apenas desobediente, mas também enganoso, disposto a usar o nome de Deus para justificar seus próprios desejos egoístas. O rei estava diante do profeta, não como um comandante vitorioso, mas como um homem pego em uma teia de suas próprias mentiras, sua justificativa vazia pairando no ar, junto com o balido das ovelhas que ele não conseguiu destruir. A hora das desculpas havia acabado. Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O profeta não precisava de confissão. A evidência da falha de Saul estava fazendo barulho ao redor deles. O próprio ar estava cheio dos sons de sua desobediência. Que balido de ovelhas é esse em meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Bendito sejas tu ao Senhor, cumpri o mandamento do Senhor. Entristecido e angustiado, Samuel viajou durante a noite para confrontar o rei. Ele encontrou Saul em Carmelo, onde o rei acabara de terminar um ato de autoengrandecimento. Ele havia erguido um monumento a si mesmo para comemorar sua vitória. Esse ato, por si só, revelou o orgulho que agora consumia seu coração. Arrependo-me de ter feito Saul rei, pois ele se desviou de me seguir
e não cumpriu os meus mandamentos. A palavra do Senhor veio a Samuel na noite, pesada de tristeza e finalidade. Desta vez, não havia como voltar atrás. A rejeição era final. A queda agora era irreversível e acelerava em direção à sua trágica conclusão. O Senhor rasgou o reino de Israel de você hoje e o deu a um vizinho seu, que é melhor do que você. Enquanto Samuel se virava para sair, Saul agarrou a barra de sua túnica e ela se rasgou. Pequei. Transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e obedeci à voz deles. Agora, por favor, perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu me prostre diante do Senhor. A rachadura na fundação agora havia estilhaçado toda a estrutura. Finalmente, a realidade de sua situação desabou sobre Saul. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a presunção é como iniquidade e idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Essa declaração expôs a lógica distorcida de Saul. Deus não deseja rituais religiosos realizados por um coração rebelde. Ele deseja um coração que ouça e uma vontade que obedeça. O maior sacrifício é inútil se for um substituto para a obediência simples e direta. Pare! Vou lhe dizer o que o Senhor me disse esta noite. Embora você seja pequeno aos seus próprios olhos, não é a cabeça das tribos de Israel. O Senhor o ungiu rei sobre Israel. Por que, então, você não obedeceu à voz do Senhor? Porque você se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O povo o celebrava, com o coração cheio de admiração e gratidão pelo jovem que os havia libertado. Mas para o rei Saul, observando de seu trono, os aplausos da multidão para este novo herói soavam menos como uma celebração e mais como uma ameaça, atiçando as inseguranças adormecidas em sua alma rejeitada. Nós aplaudimos Davi. Nossos corações transbordavam de admiração e gratidão. Ele nos livrou quando estávamos com medo. Este ato singular de fé e coragem catapultou Davi instantaneamente da obscuridade para o papel de herói nacional. Ele não era mais apenas o músico do rei, ele era o salvador de Israel, a própria personificação da coragem e do favor divino. Jonatas, o próprio filho de Saul, reconheceu o Espírito de Deus em Davi e fez uma aliança com ele, amando-o como a sua própria alma. Enfrentei Golias, não com espada ou lança, mas com fé no Senhor. A batalha era do Senhor, não minha. Foi Davi, armado com pouco mais do que uma funda de pastor e uma fé inabalável no Deus de Israel, quem entrou no vale para enfrentar o gigante. Ele rejeitou a própria armadura do rei, pois não era a sua, um poderoso símbolo de sua confiança em um tipo diferente de força. Sua vitória foi rápida, impressionante e absoluta. Com uma única pedra, Davi derrubou o poderoso Golias, cortando a cabeça do gigante e estilhaçando a confiança de todo o exército filisteu. Ele fez o que o rei não pôde. Ele restaurou a honra da nação e garantiu uma vitória que ecoou do vale de Elá a todos os cantos do reino. Eu via Golias nos desafiar dia após dia. Sentia o peso do medo do meu povo e não conseguia me mover. Mas o destino tinha um papel muito maior para este jovem pastor. A ameaça filisteia não havia desaparecido, e logo seu campeão, um gigante temível chamado Golias, se apresentou para zombar dos exércitos de Israel, paralisando-os de medo. Por 40 dias, nenhum soldado, nem mesmo o imponente rei Saul, ousou enfrentá-lo. A nação que antes havia exigido um rei para lutar suas batalhas, agora se encolhia atrás dele. Eu vim ao palácio para servir o rei, para tocar minha harpa e trazer-lhe conforto, mas nunca imaginei o que Deus havia planejado para mim. Com a rejeição divina agora selada, o reinado de Saul entrou em uma nova fase, mais sombria. Embora ainda usasse a coroa e estivesse sentado no trono,
um vazio espiritual assombrava os salões de seu palácio. O Espírito do Senhor havia se afastado dele e, em seu lugar, um espírito angustiante começou a atormentá-lo, preenchendo seus dias com suspeita e suas noites com pavor. Foi nessa atmosfera sombria de decadência espiritual que uma nova luz entrou na corte de Israel. Essa luz não veio de um príncipe ou de um guerreiro experiente, mas dos campos de Belém. Veio na forma de um jovem pastor chamado Davi, filho de Jessé, um jovem com um coração corajoso e um notável dom para a música. Davi foi levado ao palácio com um propósito aparentemente simples: acalmar o rei perturbado com as melodias tranquilizadoras de sua harpa. Sempre que os humores sombrios desciam sobre Saul, Davi tocava, e a música trazia alívio temporário para o monarca atormentado. A comparação alimentou suas inseguranças mais profundas, confirmando os medos que vinham se desenvolvendo desde a rejeição de Samuel. Ele via Davi não como um súdito leal que lhe trouxera a vitória, mas como um rival que estava roubando o afeto de seu povo. Daquele dia em diante, Saul olhou para Davi com desconfiança. O jovem que antes lhe trazia conforto com sua música, agora lhe trazia apenas ansiedade. A semente venenosa da inveja havia sido plantada, e ela começou a crescer com velocidade aterrorizante, suas raízes envolvendo o coração de Saul e sufocando qualquer razão ou gratidão restante. A percepção do rei mudou completamente. Cada palavra de louvor a Davi se tornou um desprezo contra ele. Cada sucesso que Davi alcançava era visto como um passo em direção ao trono. Uma paranoia sombria e obsessiva começou a consumir o rei, transformando o palácio de um lugar de governo em um teatro de suspeitas. A canção das mulheres foi o catalisador, mas a inveja que ela provocou era apenas um sintoma de uma doença muito mais profunda. O coração de Saul, já vazio do Espírito de Deus e cheio de medo de sua rejeição, era um terreno fértil para uma emoção tão destrutiva. Ele não conseguia se alegrar com uma vitória para Israel se isso significasse compartilhar a glória. Seu orgulho exigia ser o único recipiente da honra. O refrão, Saul matou seus milhares, e Davi, seus 10 milhares, ecoaria em sua mente por anos, um lembrete constante do homem que ele temia ter sido escolhido para substituí-lo, impulsionando-o cada vez mais fundo em uma espiral enlouquecedora de ciúme e raiva. Atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim atribuíram apenas milhares. O que mais lhe resta senão o reino? Era uma canção de comparação, uma declaração pública que elevava o jovem herói muito acima do rei estabelecido. As palavras atingiram Saul como um golpe físico. Seu rosto escureceu, e um profundo desprazer acendeu-se dentro dele. A canção não era apenas uma celebração inocente. Aos seus ouvidos, era uma transferência de lealdade, uma humilhação pública. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Quando o vitorioso exército israelita retornou do massacre dos filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel para encontrar o rei Saul. Elas vieram cantando e dançando, com pandeiros e canções alegres, celebrando a grande vitória. Saul tramou, esperando se livrar de seu rival sem sujar as mãos com sangue. Mas cada plano que Saul arquitetava dava errado espetacularmente. Davi agia com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele, concedendo-lhe sucesso em cada campanha. Quanto mais Saul tentava destruí-lo, mais a reputação de Davi crescia. Ele se tornou ainda mais amado por todo Israel e Judá. Saul então tentou prendê-lo através de uma proposta de casamento, oferecendo sua filha Merabe e depois Mical, exigindo um dote macabro de 100 prepúcios de filisteus, novamente esperando que Davi caísse em batalha. Mais uma vez, Davi foi bem-sucedido. Cada vitória só serviu para aumentar o medo e o ódio de Saul, solidificando sua crença de que Davi era de fato o homem que Samuel havia profetizado que tomaria seu reino. Que a minha mão não esteja sobre ele, mas que a mão dos filisteus esteja sobre ele.
A lança que deveria ter sido usada contra os inimigos de Israel estava agora sendo empunhada por seu rei contra seu servo mais leal. Isso não era mais uma questão de ressentimento particular. Era uma exibição pública da descida de Saul à loucura. O palácio, antes um símbolo de ordem e justiça, havia se tornado um lugar de perigo mortal para o inocente. A paranoia de Saul havia consumido completamente sua razão, transformando um herói nacional em um inimigo pessoal e um instrumento musical em uma arma de assassinato. O rei de Israel havia se tornado um tirano em sua própria corte. Falhando em matar Davi com sua própria mão, a paranoia de Saul o levou a esquemas mais astutos e manipuladores. Ele começou a temer Davi porque via que o Senhor estava com ele e havia se afastado de si mesmo. Então, ele removeu Davi de sua presença imediata, tornando-o comandante de 1000 soldados. Essa foi uma jogada calculada, aparentemente uma honra, mas com um motivo sinistro. A lança passou por mim, não uma, mas 2 vezes. Por pouco não escapei com vida. Em um acesso súbito de raiva, ele arremessou a lança diretamente em Davi, com a intenção de matá-lo. Vou prender Davi na parede. Mas, dessa vez, a música não ofereceu conforto. Saul, com uma lança na mão, olhou para o jovem músico, e sua paranoia deu voz a um pensamento sombrio. Eu vim tocar a harpa como sempre fazia, esperando trazer um pouco de paz ao rei. A inveja que Saul nutria rapidamente se transformou em uma intenção violenta e assassina. No dia seguinte, o espírito angustiante de Deus o possuiu com força renovada, e ele começou a delirar dentro de sua própria casa. Nesses momentos, o forte contraste entre os 2 homens foi exposto. Saul, o rei reinante, era escravo de seu orgulho e paranoia. Davi, o fugitivo caçado, já reinava em seu coração com justiça, misericórdia e lealdade inabalável à autoridade de Deus. Uma vez, em uma caverna em En-Gedi, Saul entrou para se aliviar, sem saber que meus homens e eu estávamos escondidos na escuridão lá dentro. Meus homens me instaram a aproveitar a oportunidade para matar o rei que estava me caçando e reivindicar o trono que foi profetizado para ser meu. Mas eu recusei. O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender minha mão contra ele, vendo que ele é o ungido do Senhor. No entanto, através de todo esse sofrimento e injustiça, o caráter de Davi brilhou com notável integridade. Ele nunca perdeu sua fé em Deus, nem sucumbiu à amargura ou ao desejo de vingança contra seu perseguidor. Em 2 ocasiões distintas, a providência divina entregou Saul diretamente nas mãos de Davi. Mais tarde, no deserto de Zif, Davi e seu sobrinho Abisai se esgueiraram no acampamento de Saul à noite e encontraram o rei dormindo, com sua lança fincada no chão ao lado de sua cabeça. Abisai novamente viu isso como um sinal divino, implorando permissão para golpear Saul apenas uma vez. Mas eu novamente recusei. Não o destrua, pois quem pode estender sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Peguei apenas a lança do rei e seu jarro de água como prova da minha misericórdia. Isso me forçou a fugir para salvar minha vida, iniciando um longo e árduo período como fugitivo. Busquei refúgio em desertos, em terras estrangeiras e nas cavernas escuras e escondidas do meu próprio país. Fui perseguido incansavelmente por Saul e seu exército, um homem com uma sentença de morte sobre sua cabeça por nenhum crime, além de ser favorecido por Deus e pelos homens. Vivi a vida de um fora da lei, reunindo um pequeno grupo de seguidores leais que estavam eles próprios descontentes e em apuros. A paranoia que começou no palácio não pôde ser contida dentro de suas paredes. À medida que a popularidade de Davi disparava e os planos de Saul falhavam, a obsessão do rei, ela simplesmente escalou para uma caçada humana em grande escala por todo o reino. Saul deixou suas intenções terrivelmente claras, falando com seu filho Jonatas e com todos os seus servos, ordenando-lhes que matassem Davi. A inveja particular havia se tornado política pública. Os recursos do Estado, o exército de Israel,
estavam agora sendo mobilizados não para defender as fronteiras da nação, mas para caçar e eliminar um único homem inocente. Saul havia transicionado de um rei atormentado para um caçador implacável. E Davi, o matador de gigantes, tornou-se o caçado. Esse silêncio completo e total foi a resposta final de Deus. Foi um julgamento passivo mais aterrorizante do que qualquer punição ativa. Ao se afastar de Deus, Saul efetivamente ensurdeceu-se à voz divina. Ele era um rei governando em um vácuo espiritual, um líder caminhando na escuridão total, deixado para enfrentar seu maior inimigo com nada além do eco de suas próprias orações frenéticas e o silêncio ensurdecedor de um céu que não mais pronunciaria seu nome. Finalmente, procurei os profetas da terra, os homens que deveriam ser a voz de Deus. Mas eles também não tinham nada para mim. O poço profético havia secado. Desesperado por qualquer forma de discernimento divino, Saul buscou respostas por todos os canais tradicionais e aceitos. Ele consultou o Senhor através de sonhos, esperando por uma visão na noite que iluminasse seu caminho. Mas seu sono era preenchido apenas com os fantasmas inquietos de sua própria ansiedade, não oferecendo consolo ou direção. Ele então recorreu ao Urim e Tumim, as sortes sagradas guardadas pelo sumo sacerdote, que eram usadas para discernir a vontade de Deus. No entanto, mesmo esses instrumentos sagrados que haviam guiado Israel por gerações, permaneceram sem resposta, não dando nenhuma resposta ao rei rejeitado. O silêncio era absoluto, uma confirmação de seu abandono. Eu me via à deriva em um mar de incertezas, sem nenhuma bússola divina para me guiar. Os filisteus estavam reunindo suas forças mais uma vez para uma grande batalha em Sunem, seus exércitos parecendo tão formidáveis como sempre. O medo apertava meu coração, um pavor frio e familiar que eu não sentia com tanta intensidade há anos. Eu precisava de orientação. Eu precisava de uma palavra do Senhor, um sinal de tranquilidade, uma estratégia para o conflito que se aproximava. Eu orei, clamando ao Deus que há muito tempo havia abandonado, mas minhas palavras pareciam se dissipar no ar vazio. O céu, acima de mim, era como bronze, impenetrável e silencioso. À medida que os anos de busca obsessiva se arrastavam, uma mudança profunda e aterrorizante se instalou na vida espiritual de Saul. O espírito perturbador que o atormentava já não era a única fonte de sua agonia. Um novo tormento, mais desolador, teve início: o silêncio de Deus. Nos primeiros dias de seu reinado, Saul tinha ouvido a voz de Deus através do profeta Samuel. Mesmo em sua desobediência, ele havia recebido comunicação divina, ainda que na forma de julgamento e rejeição. Mas agora, à medida que sua paranoia se aprofundava e seu coração se endurecia, os céus se calavam. A linha de comunicação que ele tão frequentemente ignorara ou desafiara estava agora completamente cortada, deixando-o completamente sozinho com seus medos. O trono não havia se tornado apenas um assento de desespero. Ele havia se tornado oficialmente uma lápide. Mas Samuel não ofereceu nenhuma nova revelação, nenhuma estratégia de última hora para a vitória. Por que me perguntas se o Senhor se apartou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez exatamente como havia falado. Além disso, o Senhor entregará Israel, juntamente contigo, nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Meu coração estava pesado, e eu derramei minha angústia, explicando o meu medo dos filisteus e o terrível silêncio de Deus. Por que me perturbaste fazendo-me subir? Eu finalmente havia quebrado o silêncio, mas a voz que ouvi não era de conforto. Era o eco do meu próprio julgamento, uma confirmação fantasmagórica da ruína que eu mesmo havia arquitetado. A mulher inicialmente hesitou, temendo o próprio decreto do rei contra sua prática. Mas Saul, em um momento de profunda ironia, jurou a ela em nome do Senhor, o mesmo Senhor a quem ele estava desobedecendo, que nenhum mal lhe aconteceria. Sua confusão espiritual era agora absoluta.
A pedido de Saul, a mulher realizou seu ritual e invocou o espírito do único homem que Saul acreditava que poderia lhe dar uma resposta: o profeta Samuel. Quando a aparição de Samuel surgiu da terra, um ancião envolto em um manto, até a bruxa gritou de medo, percebendo então que seu cliente era o próprio rei. Saul, tremendo, curvou-se com o rosto em terra. Eu me disfarcei, trocando minhas vestes reais para esconder minha identidade, e viajei com 2 homens à noite para uma cidade chamada Endor, onde residia uma mulher conhecida por seus poderes necromânticos. A abordei com um apelo desesperado: adivinhe para mim por um espírito e traga-me aquele que eu te nomearei. Esta foi a transgressão máxima, uma completa renúncia da minha fé no Deus vivo. Eu estava recorrendo aos mortos para obter a orientação que não podia mais receber dos céus. Quando todas as portas legítimas para o conselho divino se fecharam em seu rosto, o desespero de Saul o levou a buscar respostas no único lugar que ele mesmo havia proibido. Em um ato final e trágico de rebelião, o rei que outrora purgara a terra de médiuns e espíritas, agora buscava um sob a capa da escuridão. O silêncio de Deus havia se tornado tão insuportável que ele estava disposto a ouvir qualquer outra voz, mesmo uma que surgisse das profundezas proibidas do ocultismo. A batalha rapidamente se transformou em uma debandada, um massacre completo e devastador. Os comandantes filisteus, percebendo o colapso, concentraram seu ataque no coração da liderança israelita. Eles perseguiram Saul e seus filhos implacavelmente, determinados a decapitar o reino. A terrível profecia começou a se desenrolar com velocidade assustadora. Um por um, os filhos do rei, os príncipes de Israel, caíram no calor da batalha. Jonatas, o valente e leal amigo de Davi, foi morto. Abinadab e Malquizua, os outros filhos de Saul, também foram abatidos. O rei testemunhou a morte de sua própria linhagem, vendo sua dinastia ser extinta diante de seus próprios olhos, nas encostas sangrentas da montanha. Esta não foi apenas uma derrota militar, foi a aniquilação completa de sua casa, o cumprimento do julgamento pronunciado tantos anos atrás. Os arqueiros filisteus, como aves de rapina, logo encontraram seu alvo final. Eles cercaram o próprio rei Saul e ele foi gravemente ferido por suas flechas. A dor era imensa, mas não era nada comparada à agonia de sua humilhação total. Ele era o rei, o ungido do Senhor, agora derrubado, ferido e encurralado como um animal comum. Ele podia ver os soldados filisteus se aproximando, prontos para capturá-lo, para fazer um espetáculo dele, para torturar e zombar do rei de Israel. O medo desta última e degradante indignidade tornou-se mais aterrorizante para ele do que a própria morte. E ele sabia que tinha apenas alguns momentos para agir. Os homens de Israel fugiram diante deles, suas linhas se rompendo e suas formações desmoronando em uma retirada caótica. Muitos foram abatidos enquanto corriam, seus corpos espalhados pela encosta da montanha. Com esta sentença de condenação pairando sobre ele, Saul marchou com seu exército para enfrentar os filisteus. A batalha foi travada nas encostas do Monte Gilboa, um campo de batalha escolhido pelo destino para ser o palco final desta longa e trágica peça. A luta foi feroz, mas o resultado parecia predeterminado. Os soldados israelitas, liderados por um rei que já sabia que estava derrotado, lutaram sem convicção, sua coragem simplesmente se esvaindo. As forças filisteias pressionaram sua vantagem com eficiência brutal, seus arqueiros, em particular, causando estragos entre as fileiras israelitas. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. A manhã seguinte à terrível profecia em Endor, amanheceu pesada e cinzenta, refletindo o desespero absoluto que havia se instalado na alma de Saul. As palavras do espírito de Samuel ecoavam em sua mente, um toque de finados que arrancava qualquer último e desesperado fiapo de esperança. Ferido e desesperado para evitar a vergonha da captura, o rei Saul se virou para o único servo leal que permaneceu ao seu lado, seu escudeiro. Com a pouca força que lhe restava,
ele deu sua ordem final. Foi um pedido desesperado de um homem cujo orgulho, mesmo na morte, não conseguia suportar a ideia de ser atormentado por seus inimigos. Ele queria controlar as circunstâncias de seu próprio fim, morrer por uma mão israelita, em vez de sofrer o escárnio dos filisteus. Foi sua última tentativa de exercer alguma forma de autoridade real. Mas o jovem escudeiro foi tomado por um grande temor e reverência pela posição do rei. Ele não conseguiu fazer isso. Levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo sob o comando do próprio rei, era um ato impensável. Ele recusou sua lealdade ao ofício sagrado do rei, superando sua obediência ao homem em si. Essa recusa foi o abandono final de Saul. Rejeitado por Deus, assombrado por Samuel, derrotado por seus inimigos e agora negado seu último pedido por seu próprio servo, Saul estava total e completamente sozinho. Não havia mais ninguém para ajudá-lo, ninguém para lhe conceder a misericórdia final que ele buscava. Sem nenhuma outra opção, Saul fez sua escolha final e trágica. Ele pegou sua própria espada, o próprio símbolo de seu poder real e poderio militar, e a posicionou diante de si. Ele apoiou o punho no chão rochoso do Monte Gilboa, e com uma explosão final de vontade, ele caiu sobre sua ponta afiada. A lâmina perfurou seu corpo, e a vida do primeiro rei de Israel se esvaiu. Ele não morreu em um incêndio de glória lutando por seu povo, mas por sua própria mão, em um ato de desespero derradeiro. Ele morreu sem sua coroa, sem sua glória e sem a paz da reconciliação com seu Deus. Quando o fiel escudeiro viu que seu rei estava morto, ele foi dominado pela tristeza e por uma sensação de desesperança total. Seguindo o exemplo de seu mestre, ele também caiu sobre sua própria espada e morreu ao lado dele. E assim, naquele dia sombrio no Monte Gilboa, Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro pereceram juntos. O reinado que havia começado com tanta esperança e humildade terminou em suicídio, derrota e tragédia. A história do escolhido que não conseguiu governar seu próprio coração havia chegado à sua inevitável e triste conclusão, deixando para trás um exército que parecia ter levado uma surra do bope e um reino sem rei. Puxo sua espada e me atravesso com ela, para que esses incircuncisos não venham e me atravessem e me maltratem. A história do rei Saul, desde sua humilde unção até seu trágico fim no Monte Gilboa, é muito mais do que uma crônica antiga de um monarca caído. Ela se ergue como um espelho eterno e assombroso, refletindo as paisagens perigosas do coração humano. Sua narrativa é um profundo conto de advertência, não apenas para reis, presidentes ou CEOs, mas para cada um de nós que já enfrentou uma escolha entre nossa própria vontade e um chamado maior. A vida de Saul nos força a olhar para dentro e a fazer as perguntas mais incômodas. Onde depositamos nossa confiança quando a pressão aumenta? O que fazemos quando nossos desejos entram em conflito com o que sabemos ser certo? Como lidamos com o sucesso dos outros? A história dele é um aviso atemporal sobre a natureza sutil e rastejante do orgulho. Saul não começou sua jornada como um vilão. Ele começou com humildade genuína, escondendo-se entre a bagagem, sentindo-se indigno da grande responsabilidade que lhe foi imposta. Esta é uma parte crucial de sua tragédia. Sua queda não foi um mergulho súbito, mas uma erosão lenta e gradual de caráter. Começou com pequenas concessões, cada uma parecendo justificável no momento. Primeiro, foi a impaciência em Gilgal, onde ele priorizou o medo do povo em vez do claro comando de Deus. Ele queria controlar a situação, consertá-la sozinho. Depois, veio a obediência parcial contra os amalequitas, onde ele filtrou as instruções de Deus através da lente de sua própria ganância e desejo de glória. Ele queria a vitória, mas em seus próprios termos. Esses atos iniciais de desobediência plantaram uma semente de corrupção que cresceu em uma árvore monstruosa de inveja e paranoia.
Quando Deus levantou Davi, um homem segundo o seu próprio coração, Saul não conseguiu ver uma bênção para Israel. Ele viu apenas uma ameaça ao seu próprio ego frágil. Ele escolheu ver um rival onde deveria ter visto um servo fiel. Seu orgulho tornou impossível celebrar uma vitória que não fosse sua. Essa inveja o consumiu, transformando-o de protetor nacional em um caçador implacável, desperdiçando anos e os recursos do reino tentando destruir o próprio homem que era seu súdito mais leal. A história de Saul é uma poderosa ilustração de como o orgulho descontrolado leva inevitavelmente à cegueira espiritual. E quando seu coração estava totalmente endurecido, quando suas ações haviam criado um abismo entre ele e Deus, ele enfrentou a mais terrível das consequências: o silêncio divino. Ele passou anos ignorando a voz de Deus e, eventualmente, essa voz silenciou. Em suas últimas e desesperadas horas, ele não buscou o arrependimento, que poderia ter oferecido paz mesmo na derrota. Em vez disso, ele se voltou para a escuridão da necromancia, buscando respostas dos mortos porque não conseguia mais se comunicar com o Deus vivo. Este foi o estágio final de sua queda, uma completa inversão da fé. Ele trocou obediência por justificativa, confiança por controle e, finalmente, a presença de Deus pelos sussurros do túmulo. A maior lição da vida do primeiro rei de Israel é poderosa e um choque de realidade. O reino mais importante que qualquer pessoa governará é aquele dentro do próprio coração. Saul recebeu um trono externo, uma coroa e um exército, mas perdeu tudo porque falhou em governar o território interior de seu orgulho, medo e ciúmes. Ele foi meticuloso em construir monumentos às suas próprias vitórias, mas descuidado em construir um caráter de integridade e obediência. Sua história serve como um aviso permanente e inflexível de que a verdadeira liderança, a verdadeira força e o verdadeiro sucesso começam com a batalha diária e silenciosa pelo autodomínio sob a autoridade de Deus. A história de Saul permanece gravada na história como o exemplo clássico do provérbio que o amigo de seu próprio filho, Davi, mais tarde escreveria: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo, a queda. Sua queda não foi um evento isolado, mas o acúmulo de 1000 pequenas escolhas que elevaram o eu acima de Deus. Ele queria agradar mais as pessoas do que obedecer ao seu Criador. Preferia o aplauso barulhento dos homens à aprovação silenciosa do céu. Ele escolheu o que era popular em vez do que era puro, o que era pragmático em vez do que era justo. Esta é a tentação atemporal que todo líder e todo indivíduo enfrenta. O trono de Saul foi eventualmente dado a outro, a Davi, um homem que estava longe de ser perfeito, mas cujo coração era fundamentalmente diferente. Onde Saul agiu por medo, Davi agiu por fé. Onde Saul se apegou à sua própria glória, Davi deu glória a Deus. Onde Saul caçou seus inimigos percebidos, Davi mostrou misericórdia ao seu perseguidor, recusando-se a tocar no ungido do Senhor. O contraste entre eles é o contraste entre um reino construído sobre as areias movediças do ego humano e um construído sobre a rocha sólida da entrega divina. Davi entendeu que para ser rei sobre o povo de Deus, ele deveria primeiro deixar Deus ser rei sobre seu próprio coração. Portanto, o legado de Saul não é meramente um de fracasso, mas um de profunda instrução. Ele nos chama a examinar regularmente nossos próprios corações. Estamos construindo nossas vidas sobre uma base de humildade e obediência? Ou estamos permitindo que pequenas rachaduras de orgulho e impaciência se formem? Somos rápidos em justificar nossas ações? Ou somos rápidos em nos arrepender? No final, a coroa que Saul perdeu não era apenas um círculo de ouro, mas a coroa de uma vida vivida em comunhão com Deus. Sua história é um lembrete solene de que quem não consegue governar seu próprio coração, seu próprio orgulho e seu próprio espírito,
nunca será capaz de realmente liderar ou governar qualquer coisa com justiça duradoura e bênção divina.